nas mulheres, não por causa do mioma, ou sempre será por causa do mioma? Não. Existem várias causas de cólica menstrual. Mas se a paciente sempre teve um padrão de, por exemplo, não ter cólica e de repente começar a passar a ter cólica e aumentar o fluxo menstrual, isso é um sintoma bem que provável essa paciente tenha um mioma. Né? Se ela aumenta o número de dias e começa a apresentar cólicas menstruais, é um provável diagnóstico de mioma. Mesmo a partir de um mioma pequenininho ou de miomas pequenos? A questão do mioma, se é um mioma pequeno, mas de 1 a 2 centímetros, que é um mioma pequeno, mas se ele começa a crescer para dentro do útero, que é aquele que a gente chama submucoso, essa posição leva aos sintomas de cólica, de aumento de sangramento. Já se ele é um mioma que ele cresce na superfície do útero, como eu tinha informado que é um subseroso, às vezes ele vai precisar de um grande tamanho para gerar algum sintoma. A mulher que tem mioma, e boa parte dela sequer sabe que tem, né? Pelo que eu li. Muitas não sabem que tem miomas. Porque não há, por certo, algum tipo de reação? Porque muitas mulheres, inclusive, não vão frequentemente ao ginecologista. Né? Então, ou nem sempre o ginecologista pede anualmente uma transvaginal. Então, mas para aquela que anualmente vai ao ginecologista e anualmente faz uma transvaginal, esses miomas... O que é essa transvaginal? A ultrassonografia transvaginal. Vaginal. Então, essas têm um diagnóstico mais precoce do mioma, em geral, quando ele ainda é pequeno. E aí, só com remédio dá para curar ou não? Não, os remédios, infelizmente, eles não fazem com que o mioma desapareça. Não existe um mioma que desapareça com medicamentos. Eles podem regredir de tamanho e, em geral, temporariamente. Né? Depois eles voltam a crescer. Não sei, há muitos anos atrás tinha um tal que tinha que fazer como se fosse um queimadinho no útero da mulher. Tem a ver com mioma, não? Não, isso aí era uma cauterização no colo do útero, mas em geral para algumas inflamações e hoje em dia mais para problema de HPV. Ainda é um eterno problema o HPV, né? Mas não tem nada a ver com o HPV. Não tem a ver, não tem associação de HPV com mioma uterino. Agora a mulher pode engravidar mesmo estando com mioma? Aí vai depender do tipo de mioma. Bom, aqueles miomas que crescem, como eu falei, para dentro do útero, eles vão competir em espaço com aquele feto que está querendo se desenvolver. Certo. Se a placenta, se ela se implanta onde está na região do mioma, ela pode ter um descolamento prematuro, pode ter alguns problemas. Então, a mulher que tem um mioma e que engravida, ela está susceptível a ter alguns tipos de complicação. Né? Ela pode abortar, ela pode ter ameaça de parto prematuro, pode romper a bolsa, né, ter o que a gente chama de rotura prematura de membranas. Quando rompe a bolsa, começa a perder líquido, né, antes do tempo. E no momento do parto, ela pode ter esse mioma, se ele é muito grande, pode dificultar o nascimento de um feto e ainda aumenta o índice de cesariana e após o parto, ele pode levar a um sangramento, o que a gente chama de hemorragia pós-parto. Tá certo. Ó, nós vamos falar daqui a pouquinho da embolização, sim. A gente só está tentando alimentar o mioma aqui, ó, né? É isso, e vem perguntas aqui. Diferença entre mioma e gravidez psicológica. Bom, existe isso? Bem, existe situações em que o aumento do abdômen pode não ser por conta de uma gestação, né? Pode ser a gestação psicológica, né, como foi dito, ou até um mioma. Só que no próprio exame, na hora que o ginecologista ele examina a paciente, ele já pode determinar que o tamanho do útero não é compatível com a gestação. Então tem muitas mulheres que vão inclusive para uma maternidade achando que já está na hora de ganhar o bebê, que está em trabalho de parto, tem um aumento do volume abdominal. Isso. A cabeça da gente realmente é uma coisa muito... Simplesmente psicológica? Simplesmente psicológica. Inclusive acha que está na hora de ganhar o bebê e vai com o abdômen distendido e o médico naquele momento examina e diz, não, minha senhora, a senhora não está grávida. Com certeza ela não fez aquele tratamento que se sugere... O pré-natal. Né? O pré-natal. Né? Muitas não, a maioria não fez o pré-natal. Porque se fizesse, com certeza, na primeira que fizesse ali para ver né? Porque quase sempre vai ver o sexo do bebê, né? Ali detectaria que não estaria gestante. Mas muitas têm problema psicológico e, em geral, elas não fazem ultrassom. Elas não fazem... Parece que o subconsciente, já não fazem ultrassom diz para ela que ela está tendo uma gestação inconscientemente. E ela não quer apresentar, não quer comprovar através de dados que ela não está grávida, porque ela quer estar grávida. Em geral, essa paciente ela quer estar grávida. Que deve entrar em parafuso depois, né? Depois acha, inclusive, que perdeu o bebê, que alguém levou o bebê dela, alguma coisa assim. Já vi casos assim.
Inclusive, num programa que a gente tinha em outra emissora aqui, da pessoa nos buscar dizendo que tinham sumido com o bebê dela no hospital. Quando se foi fazer o levantamento e olhar, era uma gravidez psicológica. Impressionante. É possível uma mulher criar um mioma a partir de um problema psicológico? Não. O mioma ele não depende de fatores psicológicos para o seu desenvolvimento, né? Então ele depende de fatores hormonais, de predisposição genética, porque é muito comum, né, na família, por exemplo, várias irmãs, mães e tias terem problema de mioma. Então pode ter um fator familiar também, certo, além dos hormonais e, como eu falei, de vascularização. Outra pergunta que deixaram para a Daniela ali. Durante o início da menopausa, é normal que ocorra sangramento constante? E se a mulher tiver mioma, como se trata nessa hora? Bom, isso é interessante, porque realmente muitas mulheres vão ter sangramento e podem não ter mioma e vão ter um sangramento irregular. Agora, quando elas têm um mioma, a gente costuma colocar a culpa no mioma, mas não é bem assim. Se elas já estão perto da menopausa, o que a gente costuma fazer? Pedir alguns exames para avaliar, comprovar se ela vai estar entrando na menopausa, se ela vai estar deixando de menstruar daqui a 1 ou 2 anos. E nessa situação, por exemplo, a gente pode fazer um tratamento hormonal e bloquear a menstruação dela por 6 meses, por alguns meses, e deixar com que ela entre na menopausa e ela pode deixar, não vai precisar então daquela cirurgia. Né? Entendi. Quer dizer, aí seria um tratamento temporário. Vamos dizer, temporário e praticamente normal, né? Seria só com medicamentos, seria realmente. só com medicamentos, né? Vão deixar ela sem menstruar, certo, e fazer com que espere um pouquinho para que ela entre na menopausa. Isso não funciona para 30 complicada para as mulheres, né? Isso não funciona para um tratamento de uma mulher de 30 anos, por exemplo, que ainda não engravidou, que quer ter os filhos dela, porque certo, ela vai continuar com os miomas. Né? Então, se ela tem que operar para manter a fertilidade dela, ela vai ter que tirar os miomas. Qual é a média normal de idade para que se chegue à menopausa? A partir de 40 anos não é anormal. Abaixo certo, de 40 anos é chamado de menopausa precoce, certo, mas pode-se dizer que as brasileiras em torno de 50 anos. É nessa hora, por que a mulher às vezes engravida nesse período? Não posso dizer que não é... Vem os irmãozinhos bem mais novos do que, né? Eu tenho uma minha irmã mais nova, eu devo ter uma diferença de 10, 12 anos dela, mais ou menos. Eu não me lembro direito, mas é na faixa mais ou menos aí de 10 anos. Não é muito comum engravidar depois dos 40, né? Mas às vezes muitas mulheres deixam de evitar filhos porque acham que a idade já está avançada, isso, que já não vai mais engravidar. Já passou pelos calores da vida? Se elas acham... disse que já tinha passado pelos calores e tudo mais. Quando se engravidou da minha irmã mais nova. Quando elas acham que estão férteis, que já não estão mais férteis e elas já teve filho, ela para de evitar, ela pode ser que ela engravide. E algumas mulheres, mesmo entrando na menopausa, podem ter uma ovulação esporádica e, nesse momento, se tiverem relação sexual, engravidar. É o caso dos irmãozinhos rapaditaço, que a gente chama, né? Pode acontecer. Pode acontecer. Agora vamos falar um pouquinho de tratamento. Quase sempre a mulher sofria demais no tratamento do mioma, principalmente porque descobria depois. E aí tinha que se fazer, como é que chama mesmo? Que tira tudo ali, doutor? A histerectomia. Isso é um palavrão danado, né? Histerectomia. A histerectomia significa a retirada do útero. Né? Esse é o tratamento mais radical e definitivo para o mioma uterino. Mas ele não era tão radical há anos atrás? Quer dizer, a pessoa tinha um mioma um pouco mais avantajado, não era assim que se fazia o tratamento? Era. Antigamente, os médicos indicavam com maior liberdade a retirada do útero. E hoje a medicina tem evoluído para o que a gente chama de medicina minimamente invasiva, em que a gente vai tentar, através de tratamentos que geram menor índice de complicações, nós teremos algumas opções, né? Como apenas a retirada do útero, hoje já um tratamento também, apenas a retirada do mioma, desculpe, às vezes um tratamento até de ultrassom, que emite ultrassom para aquele mioma e faz com que ele seja destruído, né? Nós temos isso também, né? E a própria embolização. Doutor, me deixaram uma pergunta aqui que eu já li, já ouvi sobre isso. E antigamente, eu sou meio antigo, então falava-se muito disso. Miomas são massas, afirmaram. Mas eles podem conter materiais como cabelos, ossos, dentro deles? Não.
Antigamente, muitas vezes, a pessoa confundia... Eu já ouvi falar, por exemplo, que o mioma saía até cabeludo, doutor. Na verdade, isso é de verdade tem. Na verdade, o que às vezes a ultrassonografia, antigamente, poderia confundir um mioma com um tumor do ovário chamado de teratoma ou cisto dermoide. Então, esse tumor de ovário, que é muito comum, esse cisto dermoide, conter tecido gorduroso, dente, cabelo, pode ter fragmentos de osso. É um tumor de ovário, não é um mioma uterino. Mas às vezes a gente vê uma massa pélvica, uma massa na região da pelvis, e o diagnóstico às vezes poderia erroneamente ser de mioma, e na verdade ser um tumor de ovário produtor desse material, desses tecidos. Isso é tirado de lá de dentro? Isso é tirado, nós tiramos, hoje em dia a gente faz isso por vídeo, laparoscopia, ou seja, a gente não faz mais corte, a gente entra com a câmera dentro do umbigo e faz mais 3 furos acima ali do pubis, e entramos com a câmera, com cânulas, e retiramos só o tumor. Onde é que fica aqui, doutor, isso aí que você está falando? Aqui está o ovário, Então esses tumores são tumores do ovário, não são tumores que crescem na musculatura do útero. Certo. Então nós entramos com a câmera e fazemos uma secção do ovário e retiramos... O ovário é esse aqui? O ovário é esse aqui. São um de cada lado. Então é aqui dentro que surge esse que você disse esse cisto dermoide ou teratoma. E que tamanho fica esse aí? Ele pode variar desde pequenos, inclusive os teratomas pequenos nós não operamos. Então tem meio centímetro, 1 centímetro, a gente acompanha com ultrassom, a gente não indica a cirurgia. Agora, quando ele cresce muito rápido, porque em alguns casos ele pode virar câncer. Então, se ele cresce muito rápido, ou quando ele já está com um tamanho grande, digamos assim, com 4, 5 centímetros, um tumor, já que poderia levar à torção do ovário, ela perder o ovário, nós indicamos a retirada desse teratoma. Mas ele pode chegar a 10 centímetros, 15 centímetros. É aí que às vezes vem com cabelo e coisa que você Mesmo disse. Pequenos, com 5 centímetros, nós costumamos tirar uns com cabelo, doutor, mesmo? Dente, gordura. O corpo humano é um negócio interessante, né? Meu Deus do céu. Vamos partir para o tal do mioma, que antigamente era uma coisa mais, uma cirurgia mais pesada, ou coisa que o valha. O que é essa tal de embolização que hoje facilitaria a vida das mulheres que têm mioma? Bom, muitas mulheres que têm miomas, elas não querem tirar o útero. E aí surgiu... Eu acho que é o maior trauma de toda mulher. Minha mulher já tinha 3 filhos, tinha passado por 7 gestações, todas de alto risco, E até hoje ela tem uma certa psicose ainda, porque tiraram o útero, tiraram o ovário, coisa que eu... Mesmo por fins que ela não queira engravidar, mesmo assim ela pode querer manter o útero, porque é uma cirurgia que vai mutilar, porque a gente vai tirar um órgão. Ela diz exatamente isso, que ela foi mutilada. A esterectomia é uma cirurgia mutiladora, que a gente vai tirar um órgão. Pode ser que ele não tenha mais função reprodutiva, mas ela pode ter o desejo de manter o útero. Então surgiram opções para essa mulher que não quer retirar o útero. E uma das opções seria, então, a gente tratar esses miomas bloqueando a chegada de sangue neles. Então, essa seria a intenção de uma embolização dos miomas. Então, através de um catéter que a gente passa pela artéria femoral, uma artéria que fica aqui na virilha, nós entramos com um catéter e, através da angiografia, que a gente jogar contraste para dentro do útero, dos órgãos, nós identificamos a localização do mioma. E esse catéter ele vai até próximo ao mioma e liberamos esferas de silicone, são pequenas bolas de silicone que vão obstruir a chegada de sangue no mioma. Então, logo no 1º e 2º mês, depois desse procedimento, já começa a haver uma redução. Essa redução vai até 1 ano após o procedimento, esses miomas continuam a regredir, às vezes até 50% do tamanho inicial. Então, se ele tinha 100 centímetros cúbicos, eles podem chegar a 50. Então, ele reduz a metade, pode até chegar até metade. Esse é um procedimento que é feito hoje em hospitais e que ou com anestesia local, mais uma sedação. A sedação é aquela anestesia venosa que se faz, por exemplo, quando ela vai fazer uma endoscopia, digestiva, para ver úlcera gástrica ou gastrite. Então, uma associação de sedação com anestesia local ou a própria RAC, anestesia ou uma peridural, pode ser feito esse procedimento que dura 40 minutos, 50 minutos. É coisa rápida, hein? É um procedimento que, por exemplo, uma paciente que já está com anemia porque está perdendo muito sangue, ela vai tirar um mioma, vai tirar um útero, ela vai perder mais sangue. Então, esse é um procedimento que não sangra, porque a gente não vai fazer cortes na paciente.
Nem aqui na veiazinha, onde aqui entra... de 1 centímetro. É uma incisão de meio